aqui em off. Mas é muito importante você estar também aqui com a gente. Estamos ao vivo e você pode estar também ao vivo. Envie a sua mensagem, a sua opinião, o seu comentário, a sua crítica aqui pelo Zap 169978646463. Falei enrolado, vou repetir. 169978646463 ou pelo telefone, né? Pelo telefone. 163632.000. Espero que você esteja nos vendo ao vivo e a cores aí na Incubadora Cultural. Como é que está aí, Mateuzinho? Muito bem a audiência. Espero que aumente. Então, voltemos ao debate. Alexandre, você estava dizendo coisa super interessante. Continue. Nós vamos para o processo de educação, né? Quer dizer, como é que eu formo um profissional hoje, em engenharia, por exemplo, que ele, ao mesmo tempo, que ele tem toda uma tecnologia nova para utilizar, a IA, ele tem que decidir se aquilo é certo ou errado, né? Ou seja, ele tem que tomar decisões. Bom, a gente tem uma editora na Fundação e eu acredito que mais alguns anos o trabalho de diagramação, né, possa ser feito por uma IA treinada e capacitada. É uma questão de tempo. Alguém vai perder o emprego. Isso vai acontecer e acho que todas as revoluções industriais que aconteceram, né, empregos acabaram e outros surgiram. Legal, e esse para mim é um dos grandes desafios que nós temos. Será que a sociedade, mas esse é um debate, será capaz de gerar empregos na mesma velocidade que ela vai acabar com eles, né? Então, assim, tradicionais, isso vai acontecer, eu não tenho a dúvida disso, né? Mas algumas outras decisões terão que ser tomadas pelos seres humanos. Afinal de contas, nós criamos a IA, né, e nós vamos ter um papel mais nobre nisso, né? Eu lembro que quando eu estava saindo da faculdade, aconteceu a terceira revolução industrial, a robótica, a automação, tinha um cartaz dos congressos que eu ia que falava assim, olha, o ser humano vai ter mais tempo para o lazer, né? E aquilo me encantava, eu falei, pô, que fantástico, né? Mas me enganaram redondamente, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Então, assim, a minha produtividade aumentou muito, né, usando a informática, depois a internet, e agora com a IA, eu acredito que vai ser mais um salto, mais um grande salto que nós vamos dar. Mas volto a dizer, estamos preparados, o sistema educacional está preparado para isso, conseguimos formar pessoas, né? Temos uma qualidade de ensino capaz de formar pessoas que saibam utilizar e analisar criticamente o que a IA está fazendo. Isildo, o que você diz? Essa discussão é bastante interessante, né? Porque, na verdade, se a gente pensar nessa área da engenharia, por exemplo, ou mais técnicas, né? É o que se diz aí ultimamente, né? Você não vai perder o emprego para a IA, você vai perder para alguém que sabe usar a IA no seu lugar, né? Então, pode ser que exista esse gap mesmo da não geração de empregos, né? Na mesma medida do encerramento de alguns tipos de funções, né? E já se fala, não sei se já é hora de entrar nesse assunto, mas da renda básica universal, porque os seres humanos não vão servir para mais nada, né? Vão ter que fazer arte, pintar quadros, né? Porque a inteligência artificial, em tese, nunca vai poder pintar um quadro ou criar uma música do nada, né? E você sabe que alguém, esta semana, escreveu um artigo sobre isso, assim. Tomara que a IA não crie muitos empregos. Sabe por quê? Porque o ser humano está se definindo apenas como um ser trabalhador, como um ser que tem que trabalhar. Tudo mais está ficando em segundo plano, tá? A nossa vivência, as nossas relações afetivas, a nossa família, os nossos hobbies, o nosso lazer, eu acredito sim que tomara mesmo. É uma opinião até contraditória. Sim, né? É que Mas eles falam isso sobre o ser justamente humano, os grandes CEOs das empresas, né? O Senalt, o próprio Elon Musk, o Bill Gates, né? Os Estados-nações sempre para já pensar nisso, né? Não daqui a 5 anos, mas 10, 20 anos, que realmente as pessoas que trabalham com atividades mais repetitivas, manuais, vão ficar sem função. com certeza. Não vai
uma coisa não vai, as vagas não vão suprir os que estão parados, né? Pensar numa renda básica universal, esse que é o termo que eles usam. Isso aí também, certo? Tem que se pensar aí numa renda básica universal. E ontem eu estava mediando um trabalho para o Museu de Oratória de Poços de Caldas, é uma obra de ficção, chama-se Para uma Nova Humanidade. É do Afa Vasques, eu falei, não, vou fazer um marketing do autor. E ele colocou exatamente, ele posicionou a narrativa, não vou dar spoiler da narrativa, não. Quem se interessar vai ter que ler. Mas ele posicionou isso no ano 2040. E no contextualizar, não é, essa narrativa, um dos itens era exatamente esse aí. Era que os seres humanos, não havia mais ricos nem pobres. Ninguém recebia mais nem menos do que precisava. Não é? Então, de repente, Hoje é meio ficção científica, mas... convém falar em socialismo. A gente começar a pensar nisso, né? Iago. Bom, eu também, essa questão de substituição de trabalhos é algo que me preocupa, né? Eu penso bastante, mas eu sempre falo nas minhas aulas também, hoje você vê uma telefonista, você vê um datilógrafo, né? Então, sempre uma tecnologia suplanta profissões que vão ficando ultrapassadas e o ser humano se reinventa, né? O ser humano acaba, a cada nova tecnologia, novas profissões vão surgindo, então eu não sei se é um defeito meu, mas eu sou bastante otimista ao olhar para essas questões e também olhar um pouco mais para essa questão do lazer, né? Eu vejo que muitos trabalhos, muitas atividades profissionais hoje são feitas com maior rapidez, maior eficiência, e por isso hoje nós podemos falar numa escala 4x3, por exemplo. Então, antes do que você demorava, sei lá, 6 dias para fazer, hoje você já faz em 4, então por que não dar ao trabalhador 2, 3 dias aí de descanso, né? É um sonho já desde os antigos, né? Falar em robótica, né? Robôs que vão substituir o trabalho humano para que a gente possa ter mais tempo para criar. E esse é justamente o aspecto mais humano que nós temos. O aspecto que mais me encanta na humanidade, que é o poder da criatividade, a curiosidade, essa inquietude, esse vazio parece que nós sentimos, que nós precisamos preencher com criações, com fazer valer o nosso tempo, deixar um legado nosso aqui na Terra, né? Então eu acho que ter mais espaço para criações, trabalhos intelectuais, e com isso também vejo muito positivo essa modinha que está aí recentemente, por exemplo, dos Bob Goods, os cadernos de colorir. Nós estamos voltando para o analógico. As pessoas estão deixando as telas para pintar, para se dedicar a atividades manuais, né? Bordados, tricôs. Eu vejo isso com muita positividade. Que interessante, um aspecto que eu nunca tinha pensado. De repente, nós podemos nos recuperar como humanos através do apoio da IA. Porque, vejam bem, eu também sou positiva como você e acredito mesmo que o homem não é só intelecto. O homem é emoção, né? É também espírito, do ponto de vista, né? E até hoje, na história da humanidade, o que foi privilegiado foi o intelecto. Tá? Então, intelectualmente, o homem foi longe, 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 a ponto de criar uma máquina, que eu acredito também será mais, fala baixinho, mais inteligente do que ele, ou tão inteligente quanto ele. Só que, no aspecto emocional, comportamental, espiritual, para mim, o homem está na idade da pedra. Haja visto tanto egoísmo, tanto crime, né? Tanta ganância, tanta devastação do planeta. Então eu penso, como você, Iago, que a gente está tendo uma chance de se, como diria o Teilhard de Chardin, hominizar.
se tornar mais humano. Porque, veja bem, você colocou muito bem, a roda, a invenção da roda, não nos inutilizou as pernas, muito pelo contrário. Né? A roda não eliminou as pernas. A alavanca e as ferramentas não inutilizaram os nossos braços, muito pelo contrário, nos potencializaram. Então, eu também vejo muitos aspectos. Mas, eu também posso perguntar, aí a remédio não é veneno. E o lado negro? E a dark? E a... Remédio veneno, fica naquela questão da dose, né? Você vai usar IA até que ponto, né? A gente viu que o CEO da OpenAI, o Sam Altman, veio a público falar que o pessoal não utilizar o ChatGPT para fins de terapia, né? Porque eles verificaram que as pessoas estão perdendo a noção da realidade, né? Em relação à relação interpessoal com o modelo, achando que ele está conversando realmente com uma pessoa, né? E teve um caso com a troca agora do ChatGPT-5 com o modelo novo, várias pessoas estão reclamando que perderam um amigo porque mudou o modelo. Ficou mais frio, né? Eu perdi o meu amigo GPT 4.5, eu não sei o que eu faço na minha vida. Tem pessoas postando isso de maneira real na internet. Né? Eu devo confessar que a forma de você usar. Uso o ChatGPT como um acompanhamento terapêutico, mas um pouco de consciência de saber que não é um ser humano. Uso mais como uma câmara de eco assim para deixar os meus pensamentos e ter uma resposta. É muito bacana, mas eu também faço a minha terapia como uma terapeuta humana. Sim. Mas eu percebi realmente que o ChatGPT 5 está mais frio. Ele mudou. Nós não precisamos escolher melhor os amigos, né? Você tem Vamos que, dizer assim. eles mudaram a forma de você usar o prompt para você, no próprio prompt, pedir para ele raciocinar mais ou menos, fazer mais resumos, menos resumos, analisar. E vocês estão falando em termos aí que acho que o ouvinte gostaria de saber. Alexandre, vamos lá, umas palhinhas aí pra gente. Olha, a gente fala muito em engenharia de prompt e agente de IA, né? Ou seja, como é que eu treino uma IA para fazer uma análise de previsão de venda, de relação com o mercado, né? De correlação entre várias variáveis para que eu possa fazer uma previsão. Então eu tenho que treinar a IA tem que ser treinada. E é óbvio que por trás disso tudo, né, tem também o prompt. Como é que eu peço alguma coisa para ela fazer? Né? A forma com que eu escrevo, e aí vamos entrar na linguagem, né? Como eu escrevo isso para que a IA possa desenvolver alguma coisa para mim. Então depende muito como é que eu faço isso hoje. Né? Tudo começou, e eu falo para vocês que eu já estou aprendendo a usar várias, né? IAs específicas em análise de dados, IAs específicas em textos, em imagens, né? E estou brincando com isso, e aprendendo como é que eu faço, como é que eu peço, né? Conversando com colegas, trocando figurinha, até porque nós não temos um livro como um grande instrutor. Aliás, Conceição, parabéns pelo seu livro, que é excelente, né? Tendências muito além da inteligência artificial. Obrigada pelo bate, ele é meu editor. Mas esse livro ficou sensacional. E é muito interessante que eu falo, Conceição, né? Escrevendo, uma pessoa de mais idade, escrevendo sobre uma coisa que muitos jovens não sabem, não leram, não viram, né? E ninguém viu. Quer dizer, a coisa vai acontecendo. Eu acho que eu costumo lembrar sempre do professor, para você entender para onde vai, né, a tecnologia, entenda o que está acontecendo com a sociedade, como a sociedade está mudando, o que é valor para ela, né, para onde ela está indo. Quer dizer, o empreendedor é esse cara que tem essa percepção, esse é o meu ponto de vista, né, fina. E aí a gente vai ver a IA caminhando para isso. Então, se eu entendo uma tendência na população, numa sociedade, né, então eu estou vendo a tecnologia caminhando, né, junto disso. Né? Então, acho que a gente tem que observar para onde isso vai, como isso vai ser utilizado, seja na educação, para fazer uma educação mais inclusiva, mais específica para as necessidades, para o gap de cada um, né, com a sua dificuldade de formação, como é que a gente usa isso como apoio ao professor, né? E não como substituição ao professor, que não vai substituir, nós vamos precisar de professor. Então, eu vejo assim, nós estamos aprendendo muito com isso. Ainda não tenho, eu mesmo não tenho na minha visão, na minha mente, nenhuma questão definida, muito pelo contrário, está tudo em aberto. Para onde nós vamos, eu sei que provavelmente eu não vou ver isso acontecer de uma maneira muito simples, talvez eu nem queira.
E aí é uma outra questão, né? Como você disse, Conceição, a gente vai evoluindo e os valores para a gente vão mudando um pouquinho. Então, essa humanização, né? O que eu quero para mim, para a minha vida, para o meu futuro, talvez mude um pouco. Então, eu até vejo algumas coisas assim. Tem amigos que foram para a Europa para serem pintores, marceneiros, e lá tem esse espaço. Agora, se você como engenheiro for para lá, talvez você não tenha esse espaço, né? Então, nós estamos voltando a determinadas coisas que eram do artesão, do artesanato, e voltando a dar valores para algumas coisas que são muito interessantes na vida humana. E para mim, isso é um grande fator motivador, né? De repente, eu estou dando uma guinada na minha vida, né? Sei que eu vou ter que trabalhar com tecnologia até o ponto que eu queira ficar no mercado de trabalho, hoje. Mas eu acho que eu quero um pouco além disso, né? Então, estou vendo a minha vida por outro prisma já, né? Quem sabe a tecnologia trabalhando para você, não é? Sim. E de repente a gente não vai trabalhar com a tecnologia nem para ela. Quem sabe ela vai trabalhar para a gente. Iago, a tecnologia já trabalha para você? Como? Com certeza. Detalhe. Com certeza, principalmente para nós que somos do campo intelectual, né? Escrever é muito mais fácil, né? Então, utilizar a IA como assistente, como um ghostwriter, né? Um escritor fantasma, escrever a base, uma estrutura, economiza muito tempo. Então, é muito mais eficiente, é muito mais até seguro, eu diria, porque muitas vezes a IA enxerga detalhes que às vezes a gente deixaria passar, mas, claro, tendo que ter sempre uma supervisão humana. De vez em quando ela alucina, não? Com certeza. Porque será? A gente pede para uma IA fazer uma peça jurídica, ela inventa jurisprudência, inventa sentenças. E tem muito advogado tomando pique de juiz por causa disso. Essa parte da alucinação é interessante, né? Eu já conversei com vários cientistas de dados, né, engenheiros de dados, e a resposta é um ruído no algoritmo Matrix, né, daquele mecanismo de atenção, que é a última etapa da geração, né, que ela pega a resposta mais provável, né? E quando ele não tem treinamento anterior, né, ele vai te responder alguma coisa, por bem ou por mal ele vai te responder. Então, quando ele não tem a fonte ou o parâmetro, ou não foi treinado com dados E próprios. também tem um aspecto interessante que a gente não pode esquecer, que a IA é treinada com modelos da internet. E a internet tem de tudo, aquela lojinha que tem de tudo, né? Então, muita coisa está no próprio processo aí de formação Hoje em da dia, tecnologia. as grandes empresas já estão indo além, né? Eles estão criando dados sintéticos para treinar os modelos com dados sintéticos. Né? O que são esses dados sintéticos? Ninguém sabe, porque é questão de Pode ser a relação com o humano, né? Então, como os dados que eles necessitam já estão escassos, ou os jornais não estão mais liberando, né? Ou alguns sites não estão deixando mais raspar os dados, eles estão criando dados sintéticos para treinar os modelos. E os mal intencionados, hein? E os mal intencionados, né? As Mas antes de fakes. falar do mal intencionado, eu queria dar alguns exemplos interessantes. Recentemente tive um Superapar, que é incubador aqui em Ribeirão Preto, né? E tem lá um dos vários projetos que tem lá incubados, que é muito legal. O cara estava desenvolvendo um selecionador de grãos de café. Se você faz um café seleto, né, vai selecionar um café exportação ou não, tem uma pessoa que faz esse olhar. Ela olha o grão, o tipo de grão, a forma dele, e por algum critério, ela decide e fala o seguinte: esse é um grão nobre, esse não. Né? Então tem toda uma... Eu queria que você falasse um bom degustador de vinho, né, para falar se vinho é bom ou não. Tá? Cada dia mais no mundo você tem menos pessoas com esse tipo de habilidade, de capacidade, porque é um artesão. Né? E ele tem que olhar lá 1000 grãos e selecionar e falar que tipo de café é esse. Tá? Esse cara desenvolveu um scanner, ele escaneia os vários grãos de café e a IA analisa cada grão e fala que tipo de café. E ele foi validar esse modelo com um desses experts no Brasil, que é um expert mundial no negócio. Tá?
E a IA foi mais precisa até do que esse expert. Então é muito interessante as várias aplicações que a gente está vendo, né? Porque são profissionais que podem acabar. Você vai ser um selecionador de grão de café, onde é que você vai achar isso? Onde é que você vai formar um negócio desse? Né? Quer dizer, você vai ter tecnologia nesse sentido. Né? Então, sim, são aplicações, né? Que a gente nem imagina para onde isso vai, e nos várias áreas, na agricultura, na manutenção, né? Na produção, na escrita, na medicina, então tem no ensino, na educação. Ou seja, gente, é uma revolução que está começando. Né? Então tem um caminho muito longo aí de acompanhamento, né? De crescimento. Mas, veja, o que a gente está acostumado a falar, porque a gente avalia o mundo, é uma questão de produtividade hoje. Né? Tudo que aconteceu na face da Terra, em termos de evolução, de revoluções industriais, fez com que a produtividade humana aumentasse barbaramente. Né? Desde a primeira revolução até essa próxima, essa que aconteceu agora, né, em 2018, né, nós estamos falando de um grande aumento de produtividade. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos para o lado mal agora, né, eu vou dar nós nunca vimos tantas pessoas na vida com problemas mentais. Então, não sei, é fruto de toda essa velocidade que nós estamos dando ou não na vida, né? O ser humano está preparado para isso ou não? Né? É isso que nós queremos? Talvez seja um ponto de inflexão realmente, a gente pensar para onde as coisas estão indo. Né? Fica aí também uma reflexão sobre isso. Alexandre, alguns futuristas, né, que inclusive já costumam dizer, não, essa questão dessa IA que está aí, essa assistente, essa auxiliar, isso aí é fichinha em função do que virá. Tem uma mulher, eu admiro muito essa mulher, ela é uma grande voz aí, é Annie Webb, tem até o nome de Webb com 2 vezes. A Annie Webb é uma voz muito esperada no mundo. Ela participa daquele evento de Austin, no Texas, o SWSX, se não me engano é isso. Sim. É aquele evento que apresenta sempre as últimas novidades em tudo. Tem uma coisa bombando, aparece lá. Então, ela já tem um lugar cativo. Todo ano ela vai no dia 7 de março. Fiquei sabendo disso. Ela vai no dia 7 de março e leva um relatório que este ano foi para lá de 1000 páginas. É o Tech Trends Report, se não estou errando aí o nome, quer dizer, é o relatório das tendências tecnológicas. E, né, ela, quando esteve aqui, esse detalhe eu acompanhei, esteve aqui, não sei se foi em 2024, na Febraban, numa dessas reuniões da Febraban, ela fez uma predição seguinte, que nunca na história da humanidade 3 tecnologias tão super poderosas estiveram juntas, uma encadeada, mais que juntas, encadeadas e uma impulsionando a outra. A inteligência artificial, a tecnologia dos sensores e a biotecnologia. E eu agora ainda chamaria mais uma ou duas. A recentíssima de 2025, né? Computação quântica, que está meio capengando, né? Meio emaranhado, mas que vai chegar lá. Né? E o que eles chamam a computação biológica, os sensores com neurônios vivos. E me parece que um dos grandes resultados disso aí é nós termos 2 aspectos assim, preponderantes. Um deles é a tecnologia que vai se integrar no humano. Né? Antes o humano ia, a tecnologia está vindo, não é? E a gente não precisa preocupar que vão colocar uns chips dentro da gente, não. Né? Um óculos, uma bandana, uma tatuagem inteligente, tudo isso aí vai trazer sensores
que depois serão interpretados pela própria tecnologia, né? A que isso levará, né, quando esse humano se tornar híbrido? Aí, vocês têm alguma ideia a respeito? O que eu tenho acompanhado é que as Big Techs já estão se mexendo para ver qual vai ser o próximo dispositivo depois dos smartphones, né? Porque para ele já está no celular já saturação. Tem mais para Tanto a OpenAI quanto a Meta estão focados em contratando dezenas de pessoas dessa parte aí de software, de hardware também. A ideia deles é pensar em qual vai ser o próximo dispositivo, porque eles sabem que o smartphone uma hora Tenho certeza que o Elon Musk sabe, sabe? Dessas questões Sim. aí das tecnologias, eles chamam tecnologias BCI, Brain Computer Interface, né? Interface cérebro-computador. E quando a inteligência artificial, os dispositivos de inteligência artificial estiverem dentro de nós, né? Eu imagino, né, doutor Camilo, que na medicina, quanta coisa vai acontecer, não só na medicina, porque para mim é um ponto assim, meu Deus, né, estratégico, mas em tudo, no meio ambiente, em tudo. Eu não duvido que haverá muitas pessoas que irão implementar esses dispositivos. O Elon Musk já tem um dispositivo neurológico, né? Já tem muitos dispositivos, eu estava comentando com o Dr. Camilo, marca-passos que são conectados ao Wi-Fi, então muitos dispositivos médicos, né, intracorporais. Eu não duvido que haverá pessoas que vão simplesmente aceitar. Eu, como entusiasta da tecnologia, não aceitaria nenhum tipo de dispositivo conectado à internet por causa dos riscos. Primeiro, estava comentando com o doutor, tem muitos ataques hackers que hackeiam um marca-passo e matam o paciente. Nas minhas aulas, quando eu comecei a falar de cybercrimes, eu falava assim, não, homicídio impossível acontecer homicídio pela internet, ainda não estamos lá, né? Ninguém vai usar uma revólver. Então, hoje já é possível cometer um cybercrime de homicídio. Hackers que invadem sistemas de hospitais, derrubam os sistemas de hospitais e aí os médicos ficam impossibilitados de prestar atendimento ao paciente, invasão de marca-passos, invasão de carros autônomos, que você pode também bater o carro da pessoa dentro. Então, eu vejo essa internalização de dispositivos vulneráveis a ataques externos com muito receio. E daqui um pouquinho, depois do meu discurso, você vai falar de todos esses receios que a gente precisa saber. que os